Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos falar sobre os 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus. Quem são estes 7 espíritos mencionados em Apocalipse 1:4, que eu vou ler aqui para os senhores? Vamos ler. João: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, quem são esses 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus? A maioria dos intérpretes, eles pensam que está em foco aqui o Espírito Santo. E por que 7? Ora, o número 7 fala de perfeição, de plenitude, de completude. E por 7 espíritos entendemos aqui o Espírito Santo em sua forma plena, na sua totalidade. Porém, outros intérpretes acreditam que temos aqui literalmente 7 espíritos. E esses 7 espíritos, de acordo com esses intérpretes, seriam os 7 arcanjos da tradição judaica. Eu quero ler aqui um comentário Eu quero ler aqui uma posição no comentário do Dr. Russell Norman Chaplin. É o Novo Testamento Interpretado, volume 6, página 370. Diz o seguinte: é possível que esses 7 espíritos representem 7 exaltados poderes cósmicos que estarão sujeitos ao controle e às ordens de Cristo. Aí ele prossegue mais aqui em outra posição. Alguns intérpretes pensam que esses 7 espíritos são os mesmos 7 arcanjos das especulações judaicas, referidos em Ezequiel 9:2, Tobias 12:15, 1 Enoque 20, 1-8, 3 Enoque 17, 1-3 e Testamento de Levi 8:12. Alguns autores creem que esses arcanjos foram identificados e talvez tenham tido origem na comparação com os 7 Amesha Spenta da antiga religião persa. Ok, queridos. Como vocês veem, de acordo com alguns intérpretes, alguns estudiosos, estaria em foco aqui literalmente os 7 arcanjos da tradição judaica, conforme aparecem nos livros de Enoque na tradição apocalíptica judaica. Mas para você, quem são os 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus? Eu gostaria de saber da sua opinião. Para você, quem são esses 7 espíritos, meu irmão? Bom, aqui eu vou emitir a minha opinião. E esta minha opinião, ela representa a opinião da maioria. Mas para quem me conhece, eu não sou levado pelo que a maioria pensa. Vocês que já me conhecem, vocês já conhecem um pouco do meu espírito, mas eu não sou levado pelo que a maioria pensa. Eu sou levado pelo que eu entendo que seja a verdade dos fatos, das coisas. E se a verdade dos fatos está com a maioria, então eu estou com a maioria. Mas se a verdade dos fatos está com a minoria, eu estou com a minoria. Com isso eu quero dizer o seguinte: eu faço esses vídeos, meus irmãos, e o meu objetivo é apenas oferecer para você uma interpretação honesta, sem tendências, da Bíblia Sagrada. Poderei em algum momento estar equivocado? Poderei. E quem não poderá?
Mas aqui eu vou lhe oferecer as razões por que eu defendo que os 7 Espíritos aqui são, na verdade, o Espírito Santo de Deus, representado no número 7. E eu vou começar aqui por Isaías capítulo 11, se não me falha a memória. Veja aqui o Espírito Santo no Antigo Testamento, como é que ele é apresentado em Isaías. Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Bom, aqui nós temos uma profecia messiânica. E repousará sobre ele, sobre o Mashiach, o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito do conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E de temor do Senhor. 7. Então nós temos aqui o Espírito único de Deus descrito em 7 qualidades. O Espírito que aqui é visto a repousar sobre o Messias, aqui diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeira qualidade desse Espírito é do Senhor. Segundo, esse Espírito é caracterizado pela sabedoria. Terceiro, pela inteligência. Quarto, pelo conselho. Quinto, pela fortaleza. Sexto, pelo conhecimento. E sétimo, pelo temor do Senhor. Então nós não temos aqui literalmente 7 espíritos, mas nós temos aqui o Espírito do Senhor pintado nas suas 7 qualidades. Veja então que o número 7 aqui fala de perfeição. O Espírito que repousará aqui na profecia, conforme descrito na profecia, que repousará sobre o Messias, é um Espírito pleno, é um Espírito completo, é o Espírito que vem do Senhor, é o Espírito do Senhor, é o Espírito que tem sabedoria, é um Espírito de inteligência, é um Espírito de conselho, é um Espírito de fortaleza, é um Espírito de conhecimento e é um Espírito de temor do Senhor. Então, queridos, nós temos aqui claramente o Espírito Santo em 7 formas ou descrito em 7 qualidades. Mas nós não temos aqui literalmente 7 espíritos. Percebe, meus irmãos? Agora nós vamos aqui para o trecho de Zacarias. Não, vou deixar mais para frente isso aqui. Vamos continuar aqui. Bom, então, eu estou defendendo aqui que os 7 espíritos em questão aqui não são 7 arcanjos, ok? A outra razão que me leva a crer que os 7 espíritos, aqui é o Espírito único de Deus, o Espírito Santo, e não 7 arcanjos. Eu vou aqui ler para você mais uma vez. Prestai bem atenção na leitura. Aqui nós temos uma bênção. Graça e paz. Graça e paz. Essas duas coisas, irmãos, graça e paz, elas procedem apenas de Deus. Nenhum ser, quer seja nos céus, na terra ou debaixo da terra, pode conferir para os homens a graça e a paz. Não existe graça verdadeira e paz verdadeira e plena, senão da parte de Deus. Vamos ler aqui. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui nós vamos ver aqui que está em foco o Deus Todo-Poderoso. Aqui está em foco o Deus Todo-Poderoso. Este Deus Todo-Poderoso, nós podemos compreender no Deus Todo-Poderoso a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por uma questão pedagógica,
Entenda bem, por uma questão pedagógica e didática, pensamos que é salutar vermos aqui nesta descrição aquele que é, e que era e que há de vir, o Deus Pai. Repito, embora esse Deus aqui é apresentado em 3 tempos, aquele que era e que é e que há de vir, compreenda a Trindade, mas por razões pedagógicas, didáticas, podemos ver aqui uma alusão ao Pai. Então prossigamos. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir. Foi mencionado um, né? Segundo, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 2. Então nós temos uma menção ao Pai, ao Espírito Santo, a graça e a paz vem da parte daquele que é e que era e que há de vir, do Deus Todo-Poderoso, do Alfa e do Ômega. Aí, em segundo lugar, a graça e a paz vem da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, a razão outra que eu tenho para defender que os 7 espíritos aqui representa o único Espírito de Deus, o Espírito Santo, é porque a graça e a paz não pode vir de outro ser a não ser do Deus único, do Deus verdadeiro. E visto que o Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento é apresentado como Deus, então confirma essa ideia de que graça e paz vêm apenas da parte de Deus. Logo, se aqui está dizendo que vem da parte dos 7 Espíritos de Deus, então os 7 Espíritos são, na verdade, ou é um símbolo, uma representação do Espírito Santo de Deus, o único. E prossigamos aqui, versículo 5. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Então veja aqui, meus irmãos, que João ele apresenta aqui a Trindade Santa. Ele apresenta o Pai, em primeiro lugar, descrito como aquele que era e que é e que há de vir. Depois ele descreve o Espírito Santo na sua forma sétupla. Depois ele fala do Filho. Então, nós temos aqui o Deus único, a Trindade, aquele que era e que é e que há de vir. O Espírito Santo, descrito como 7 espíritos que se encontram diante do trono. E em seguida nós temos o terceiro, que é Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Então vamos prosseguir aqui. Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Vou lhe apresentar aqui a próxima base que me leva a acreditar que os 7 espíritos é o Espírito Santo. Que não temos aqui literalmente 7 espíritos, não temos 7 arcanjos, mas sim o Espírito Santo descrito, desenhado, como sendo 7 espíritos que se encontram diante do trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui você vê que os 7 espíritos, eles estão associados, estão ligados a Cristo. Veja, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Ora, o que o autor está querendo dizer aqui? Os 7 espíritos, eles fazem parte do Filho. Os 7 espíritos, lá em Apocalipse 1,4, eles são vistos como distintos do Pai e do Filho. Quando nós chegamos aqui no Apocalipse capítulo 3, versículo 1, a gente vê que esses mesmos 7 espíritos, que é o Espírito Santo, faz parte, ele é inerente ao Filho. O que o autor está dizendo aqui é que os 7 espíritos, eles são do Filho. Olha o que diz. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Esses 7 espíritos de Deus, aqui veja, os 7 espíritos de Deus, que é o Espírito de Deus,
faz parte e é parte de Jesus Cristo, porque está escrito: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então não é fora do lugar e é até plausível nós dizermos que os 7 Espíritos de Deus são ao mesmo tempo os 7 Espíritos de Cristo. Isso nós vamos ver já. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. O que diz aqui? E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Esse cordeiro aqui é o Cristo. E tinha 7 pontas. E tinha 7 pontas. Ou podemos dizer 7 chifres, né? E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja aqui que o autor ele adiciona mais um simbolismo ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo ele é aqui desenhado também como 7 pontas no cordeiro. Aqui João ele vê um cordeiro como havendo sido morto. Veja que João ele vê aqui o cordeiro não morto, mas o cordeiro trazia marcas da morte que tinha sofrido. Mas esse cordeiro ele estava de pé. Ele trazia as marcas da sua morte, do seu martírio, porém este cordeiro estava de pé. E este cordeiro tinha 7 pontas. Outras traduções dizem 7 chifres na cabeça. Este cordeiro ele tinha 7 pontas. E o autor vai dizer o que são essas 7 pontas. São exatamente os 7 Espíritos de Deus que se encontram diante do trono. E esses 7 Espíritos, na verdade, é o único Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Percebam, queridos, exatamente isso. Aí tinha 7 pontas e 7 olhos. Veja aqui um duplo simbolismo para o Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, mais uma vez, o autor faz menção aqui ao Espírito Santo. E dessa vez, cada vez mais ele vai acrescentando um ingrediente ao Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo ele é descrito como as 7 pontas do cordeiro. E essas 7 pontas, o autor aqui vai dizer então que são exatamente os mesmos 7 Espíritos que se encontram diante do trono de Deus. E esses 7 Espíritos que se encontram diante do trono de Deus são exatamente os mesmos 7 Espíritos que pertencem a Jesus Cristo, que aqui agora são desenhados como 7 pontas no cordeiro. Então você vê que esses 7 Espíritos, eles não somente são distintos do cordeiro, mas eles fazem parte. Eles emanam do cordeiro. Essa é a ideia do autor. Quando o autor descreve os 7 Espíritos como 7 pontas do cordeiro, ele está dizendo que o Espírito Santo ele faz parte. Ele é essência do cordeiro. Assim como os chifres, as pontas, fazem parte essencial do cordeiro, não foi criado à parte. Assim também o autor está dizendo para nós, o Espírito Santo, ele faz parte essencial do cordeiro. Veja, meus irmãos, que por trás desse simbolismo aqui tem uma ideia trinitariana. O autor ele já começou a apresentar a sua ideia trinitariana quando ele diz: graça a vós e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Que nós temos a Trindade. E o autor cada vez mais ele vai afunilando. Mas a nossa questão aqui é identificar quem são os 7 Espíritos de Deus. E aqui eu estou mostrando para você as razões que me levam a pensar aqui no Espírito Santo e não em 7 arcanjos. Bom, este mesmo simbolismo aqui, que João descreve aqui, dos 7 olhos,
ó, 7 pontas. Aliás, irmãos, perdão, eu vou repetir a leitura aqui, ó. E tinha 7 pontas e 7 olhos. Eu esqueci aqui de mencionar os 7 olhos. Olha, João aqui, na verdade, ele acrescenta mais 2 figuras de linguagem ao Espírito Santo. Ó, além de ele ter apresentado o Espírito Santo como 7 espíritos, aqui ele apresenta, ó, vou ler aqui. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Um simbolismo. Agora vai para o segundo. E 7 olhos, segundo simbolismo. Aí ele vai interpretar o que são isso. O que são essas 7 pontas? E o que são esses 7 olhos? O que representa esse simbolismo duplo? Aí o autor mesmo diz, são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Perceba, então, como eu falei, assim como as 7 pontas são inerentes ao Cordeiro, os 7 olhos são inerentes ao Cordeiro. Os 7 olhos fazem parte da formação do Cordeiro. Não existe Cordeiro sem olhos. E os olhos do Cordeiro, os 7 olhos do Cordeiro, é o Espírito Santo. Logo, nós temos aqui também uma mensagem de que o Espírito, ele é parte inerente, intrínseca. Ele é eternamente intrínseco ao Cordeiro. Repito, o Espírito Santo, ele é intrinsecamente ligado, ele é intrinsecamente eterno ao Cordeiro. Ok, meus irmãos? Agora vamos chamar mais atenção uma coisa aqui. E tinha 7 pontas e 7 olhos. Vamos prender aqui em olhos. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, esse simbolismo dos 7 olhos, ele é extraído de Zacarias. Eu quero ler para vocês Zacarias, capítulo 3. Vamos lá para Zacarias. Zacarias capítulo 3, versículo 9. Vamos ler. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única, sobre esta pedra única, e eu quero aqui antecipar para vocês que esta pedra, tanto na teologia judaica como na cristã, ela passou a ser identificada com o Mashiach, ou com o Messias, ou com Cristo, ok? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Olha de onde o autor do Apocalipse tirou o seu simbolismo de 7 olhos. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Ok, meus irmãos? Então, o simbolismo dos 7 olhos ali que aparecem no Cordeiro, na verdade, aqueles mesmos 7 olhos que aparecem ali no Cordeiro, é extraído aqui de Zacarias 3, 9. São os mesmos 7 olhos que aparecem na pedra única. E esta pedra única aqui, no cristianismo, é o Messias. Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Mais uma vez nós temos aqui o simbolismo dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então você vê que o autor do Apocalipse, quando ele fala em 7 olhos, os 7 olhos do Cordeiro, que são enviados a toda a terra, o seu simbolismo ele está extraindo de Zacarias. Vou ler mais uma vez. 4:10. E falou, versículo 10. Esse aqui. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra.
Ora, meus irmãos, o simbolismo dos 7 olhos são exatamente, ou nos faz referência ao Espírito Santo que é enviado a toda a terra. Assim como os 7 olhos em Zacarias faz alusão ao Espírito Santo, assim também os 7 olhos no Apocalipse faz alusão ao Espírito Santo. De forma nenhuma nós temos em Zacarias aqui nos 7 olhos uma alusão aos 7 arcanjos da tradição judaica. Veja, eu não estou dizendo que não existem 7 arcanjos. Eu sei que existe 7, pode existir até mais arcanjos. Eu não estou negando. Por exemplo, na tradição judaica, existe o arcanjo Gabriel, Uriel, Rafael e assim por diante. É só você ler em 1 Nó, capítulo 20, versículos 1 a 8, que lá tem os nomes dos 7 arcanjos de Deus. Então, Gabriel, Rafael, Uriel, esses 3 são os mais mencionados. Eles figuram na lista dos 7 arcanjos de Deus. Então, a Bíblia ela não vai negar a existência de arcanjos. Miguel está entre um dos primeiros príncipes. É só você ler em Daniel 10:13. Príncipes ali é uma alusão, quando diz primeiros príncipes ou primeiros principados, é uma alusão a uma categoria alta de anjos. Por assim dizer, nós temos ali nos primeiros príncipes em Daniel 7 ou 10:13, uma alusão a uma categoria alta de anjos, e assim, por assim dizer, arcanjos. Então não estou negando a existência de arcanjos, eu defendo isso. O que eu estou negando é que os 7 Espíritos de Deus façam alusão aos 7 arcanjos da tradição judaica. Isso não é verdade, ok? Agora vamos aqui para... Pronto, fechou aqui. Apocalipse capítulo 5 e versículo 6, como nós lemos. Ok, queridos? Eu quero ler aqui para vocês Apocalipse capítulo 5 e versículo 6 mais uma vez. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então perceba que esses 7 Espíritos, que são aqui 7 Espíritos de Deus, o simbolismo aqui, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra, é extraído, como nós já falamos, de Zacarias 3:9 e Zacarias 4:10. Está em foco o Espírito Santo. E esses 7 Espíritos de Deus, que representam o único Espírito Santo, é o Espírito de Deus e é também o Espírito de Cristo. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você aí desse um like. Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e me ajude, tá bom? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.